Ok, boa noite então para quem chegou aí mais recente, né? Na aula de hoje a gente vai começar Na verdade já iniciamos, né, na aula anterior o estudo de cônicas quando falamos de circunferência, né? Aí eu costumo tratar de forma separada porque circunferência geralmente é a única cônica que a gente tem um contato lá no ensino médio, né? Alguns têm a sorte de ver as outras curvas e entender as diferenças, suas características e tudo mais. Então é por isso que eu coloco de forma separada, né? Então, na aula de hoje, a gente vai começar o estudo mais formal a respeito dessas outras cônicas, que são a elipse, a hipérbole e a parábola, né? E no início, hoje vamos falar de cônicas de uma forma geral e mais especificamente da elipse, né? Então, quando que isso tudo começou, né? Então, apesar desse assunto ser explorado até hoje, não só na matemática escolar, né, na faculdade e tudo, mas em aplicações tecnológicas, em teorias científicas e tudo mais, essas curvas são largamente utilizadas, né? E apesar de não parecer, né, esse estudo ele se iniciou lá na Grécia Antiga com um matemático grego chamado Apolônio, né? E ele deixou um documento de grande relevância com o qual foi possível prosseguir os estudos e a exploração das propriedades dessas curvas. Então, um exemplo, né, disso que eu falei, por exemplo, a parábola, né, ela é utilizada nos espelhos de faróis de veículos, né? A elipse ela ganhou uma atenção bastante especial com os trabalhos de Kepler, né, a respeito das três leis que foram as bases da mecânica celeste. E a hipérbole, né, um exemplo da hipérbole está lá, por exemplo, no estudo da física de partículas, né? Quando o comportamento de uma partícula alfa, por exemplo, sob a ação de um campo elétrico de um átomo, forma curvas lá que são designadas por hipérboles, né? Então, assim, são assuntos antigos e ao mesmo tempo tratam de grandes inovações, né? Então, para entender melhor a construção dessas curvas, eu trouxe aqui uma animação que eu encontrei, né, para explicar melhor para vocês como que funciona, como que Apolônio obteve essas curvas e qual a relação que elas têm entre si, né? Então, uma atenção aí, né? Nesse vídeo, então a gente vê que ele dispôs dois cones, né? A ideia básica é dispor dois cones por um único vértice, tem um único vértice em comum, como está mostrando na figura, como se fosse o desenho de uma ampulheta, né? E nesse cone, um corte paralelo, que seja no cone superior ou no cone inferior, né? Essa intersecção aqui mais escura que vocês podem ver, ela é uma circunferência, né? Então quando você faz um corte, né, de um plano que seja paralelo à base desses cones, essa intersecção aí onde foi feito o corte é um círculo, é uma circunferência, como a gente aprendeu na aula passada, né? Agora, se esse corte ele for paralelo à geratriz do cone, ou seja, essa lateral aqui dele, né? Cadê? Não. Ah, não, esse aqui não é da geratriz. Deixa eu só dar uma olhada. Não. Esse aqui, ó, o corte, desculpem, ele não é paralelo, né, a geratriz do cone. Ele forma um ângulo aí diferente, né, de 180 graus ou de 0 graus, se vocês preferirem. Tá vendo que entre essa região, entre esse plano que está aí de rosa ou vermelho, não sei diferenciar muito bem essa cor, né, e o corte que ele fez no cone, obteve um ângulo aqui qualquer, né, cortou o cone de uma maneira qualquer, né, sem ser um ângulo reto, um ângulo específico, né? Então, a curva que obteve desse tipo de corte, ela é chamada de elipse, né, que é a curva que a gente vai ver hoje. Então, na primeira, só recapitulando, no primeiro corte feito nessa região do cone, o ângulo entre o plano que fez o corte, né, e a base do cone, ele era o que? Era de
era um ângulo de 180 graus, né? Um ângulo de 0 graus, se vocês preferirem, né? Ou seja, a base do cone e esse plano que eu usei para poder intersectá-lo, eles eram paralelos entre si, né? Agora, para obter a elipse, basta que eu coloque este plano de uma forma que não esteja paralela, pode formar um ângulo qualquer, né? Aí o que a gente obteve agora. E por último, não, ainda tem mais um além deste, né? Tá vendo como foi feito esse corte, né? Deixa eu mostrar aqui mais detalhes. Aqui. Esse corte, deixa eu voltar aqui um pouco mais. Certo. Esse corte ele foi feito com o plano estando paralelo à geratriz do cone, né? A geratriz que é esse segmento, esse lado aqui do cone, por assim dizer, né? Então agora, em vez de deixar o plano paralelo à base, eu coloquei ele paralelo ao lado aqui do cone, né? E o corte assim obtido gerou a curva que vocês aprenderam a conhecer lá no ensino médio como parábola, certo? E vamos ver aqui. Agora o último corte é esse aqui, ó. Ele faz um corte. Agora o verdadeiro motivo, né, dele ter feito a escolha dessa figura como se fosse essa ampulheta, né, de dois cones se tocando por apenas esse ponto, por esse vértice aí, né? É porque quando a gente faz um corte que seja perpendicular à base, né, à base deles, ou seja, faz um ângulo de 90 graus com a base, eu vou obter duas curvas, ó, vou poder cortar o cone de duas formas diferentes, né? Então olha aqui. E o que se gera com esse corte é a figura que talvez alguns de vocês já tenham visto pelo nome de hipérbole, né? Ela tem essa característica e vai ser, se não me engano, a última curva que a gente vai ver nessa parte, certo? Alguma dúvida até aí, gente? Não? Então vamos prosseguir aqui para a parte teórica. Deixa eu diminuir aqui. Ok. Agora vocês estão visualizando a folha de caderno novamente? Sim, né? Então, eu não sei se consegui ilustrar muito bem as características de cada uma dessas cônicas, né? Com essa ideia de ser obtida através da intersecção de cones. Não sei se ficou claro para vocês, mas existe essa relação, né? E ela, na verdade, é que inspirou todo o estudo que foi desenvolvido posteriormente. Então, vamos então começar a falar sobre elipses. Deixa eu só colocar aqui retinho, beleza. Então, após essa introdução da ideia histórica, né, de como foram obtidas essas curvas, a primeira que a gente vai estudar aqui são as elipses, né, e a importância que essa figura elipse tem, principalmente na física, a gente vai explorar na forma de exemplo nas próximas aulas, né? Haverá uma aula em que eu vou, depois de explanar as características de cada uma dessas cônicas, eu vou falar sobre elas, né? Sobre todas elas ao mesmo tempo, quanto ao aparato matemático característico de cada uma delas, né? Então, a elipse ela se caracteriza por ser uma estrutura desse tipo aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar uma elipse para vocês.
Não, antes de desenhar eu vou colocar a definição para ficar mais claro, né? Que elipse é o lugar geométrico dos pontos de um plano cuja distância a dois pontos fixos desse plano é sempre constante. De maneira formal, é assim que se define a elipse. Então, dos pontos de um plano cuja soma da distância distâncias a dois dos pontos fixos desse plano é constante. Então, o que isso quer dizer na prática, né? Vou fazer o desenho, mas não aqui nessa plataforma. Vou mostrar aqui para vocês como que eu vou fazer isso. Não sei se algum de vocês já tem familiaridade com um software chamado GeoGebra, né? Vou utilizá-lo porque ele facilita a observação. Deixa eu colocar aí na tela para vocês, né? Vocês estão vendo aí um eixo ordenado, todo quadriculado. Sim, beleza. Então, vou mostrar aqui para vocês então como se faz uma elipse, né? Então eu vou fixar dois pontos, colocar aqui um no -6 e o outro no +6, né? E com esse software a gente já consegue esboçar a figura chamada elipse. Tá vendo que à medida que eu movo o meu cursor, né, eu vou aumentando a figura, né? Vou colocar aqui esse tamanho. Pronto, né? Vou colocar aqui uma figura desse tamanho e pela definição, a definição que eu coloquei é que ele é o lugar geométrico, ou seja, é uma figura, né, desenhada em um plano, né, cuja soma das distâncias a dois pontos fixos desse plano é constante. Ou seja, eu vou fixar aqui um ponto da minha elipse, que é esse ponto C, né, e vou traçar sobre ele um segmento de reta unindo ao ponto A e depois unindo o ponto C ao ponto B, tá? Vou colocar aqui então um segmento aqui, ó, daqui até aqui, ponto A, né? E também vou unir esse ponto C a um ponto B, né? Então, quem são esses dois pontos fixos que são falados aí na definição? São os pontos A e o ponto B, né? Então, esses pontos são chamados de distâncias focais. Eu vou colocar uma outra anotação para eles. Vou chamar de F1 e F2. Deixa eu mudar aqui a anotação. F1. Vou colocar aqui de forma mais visível. E o ponto B eu vou chamar de F2. E já está aqui do lado. Vou colocar do mesmo jeito F1. Pronto, né? E esse ponto C, ele é um ponto genérico, né? Basta que ele pertença à elipse. Então vou chamar ele de ponto P, que é como a gente costuma nomear, né? Ok?
Então tá aí basicamente a construção da forma como foi definido, né? Porém, o que mais fala a definição? Ela fala que a distância deixa eu ver, a dois pontos fixos desse plano é constante. A soma da distância a dois pontos fixos desse plano é constante. O que isso quer dizer? Eu vou fazer assim, ó, vou traçar mais um segmento, né? Dessa vez unindo aqui a extremidade da elipse, vou chamar aqui de ponto A, até a outra extremidade, né? Qual característica que deve ter esse segmento de reta que eu construí aqui, esse segmento de reta AB, né? É que ele deve conter esses pontos que eu chamei de F1 e de F2, deve conter esses pontos que eu chamei de foco da elipse, ok? Então, até aí alguma dúvida, gente? Não? Então vamos continuar. Deixa eu só... Pronto. Então, para poder ilustrar a ideia de que fala a definição, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver, vou colocar aqui, ó, para exibir o comprimento desse segmento aqui, nome e valor, né? Então, aqui não era para ter esse ponto. Aqui, chamar aqui, ó, vou chamar esse segmento de distância PF1, né? DPF1. Vou colocar ele aqui para dentro. E esse outro segmento, pela mesma razão, vou nomear de DPF2. Deixar ele aqui mais do lado de fora, né? E esse segmento aqui que eu tracei por último, eu vou falar para exibir só o comprimento dele mesmo. Deixa eu ver aqui. Só o valor, né? Deixa eu posicionar para cá. Então esse número aqui de baixo diz respeito ao comprimento AB, certo? Então, tá, beleza. E esse daqui eu vou falar para exibir tanto o nome quanto o valor. Se eu consigo fazer. Esse aqui deu certo. E esse aqui. Isso, né? Então, ó, esse ponto aqui eu posso mexer ele livremente. Tá vendo que todos os outros se mexem quando eu movimento ele, né? Então, o legal desse software é isso, a gente consegue estabelecer um certo dinamismo, né? Dá até para criar animações aqui e fazer esse ponto ficar se movendo sozinho a uma determinada velocidade, se mover apenas entre os arcos aqui ou qualquer coisa do tipo, sabe? Mas só para ilustrar a nossa ideia, eu vou fazer algo mais simples. Então, ó, eu vou tentar deixar a elipse da forma como eu defini no início. E olha só, eu coloquei aqui sobre esse ponto exatamente onde o y é igual a 4. E olha só, a distância entre o ponto F1 e P, né, que é esse DPF1, é de 7,1. E a distância entre P e F2 é de 7,1 também. E tá vendo que a distância entre A e B, ou seja, o comprimento do segmento AB, ele é de 14,42, ou seja, a soma desses dois pontos, né? Isso aqui não tem nada de especial, eu posso movimentar ele por aqui, assim, cadê? É claro que em alguns dado momento não vai dar exatamente o valor, porque eu inseri os pontos depois, né? Mas olha só, por exemplo, 4,12 mais 10,34 dá 14,46, né? Então, independente de onde esse ponto esteja, né, essa relação ela vai se preservar. Vou colocar aqui, ó, assim.
Aqui, ó, 2,26 mais 12,74 dá 15. Né? Podem fazer as contas, ó, 14, 26 mais 74 dá 15. É isso mesmo. Né? E assim, essa é a ideia, né? Por trás da construção dessa figura chamada elipse. Ok? Todos entenderam? Alguma dúvida? Não, né? Então, essa é a ideia por trás da definição e é com base nessa definição que a gente vai construir uma fórmula, né, para poder trabalhar com a elipse. Né? Afinal de contas, o nosso meio de trabalhar com qualquer coisa aqui é sempre por meio de fórmulas, né? Não tem como fugir. Então, eu vou colocar a tela aqui do folha de caderno de novo. Então, beleza, voltamos aqui. Né? Vamos ver o que a gente pode fazer. Agora que a gente já visualizou essa definição, né? A gente viu lá o seguinte, que uma das principais características, né, dessa elipse é que a soma da distância entre aqueles dois pontos lá que a gente especificou, né, e um ponto qualquer da elipse é sempre constante, né, independente de onde esse ponto esteja, desde que esses dois pontos iniciais chamados de foco estejam fixados, certo? Então, só completando aqui a definição, vou colocar aqui, ó, ao conjunto de todos os pontos aqueles que eu chamei de P, né, lá na ilustração, P do plano, tais que se estabeleça essa relação, que é a distância entre o ponto P e o eixo F1 mais, o eixo não, o foco F1, né, mais a distância entre o ponto P e o foco F2 é constante. Eu vou chamar essa constante de 2 vezes A, certo? Então, para a gente ter uma ideia melhor, né, dessa simbologia que eu vou utilizar, acho que é melhor colocar uma ilustração, pode ser até aquela que a gente fez, né? Deixa eu só trazê-la para cá, vamos ver, espera aí, aqui, P, assim. Então, deixa eu só tirar a anotação para a gente poder esboçar melhor. Aqui. Opa. Essa lá. Aqui, né? Prontinho. Aqui, ó. A mesma figura que eu fiz, só que sem as anotações anteriores, né? Tá aqui.
Então, como eu disse, aqui ficou muito claro, né? Os focos, eu vou colocar o nome aqui de novo, tá? Esse aqui é o foco F1, esse aqui é o foco F2, né? E a distância focal entre eles, ou seja, o comprimento aqui desse segmento, vamos chamá-lo de C, certo? E vamos ver, tá, o que mais eu preciso definir? Assim, aqui o comprimento do eixo maior, né, que é a distância entre A e B. Vou colocar aqui do lado de fora. Esse aqui, ó, eu vou chamar de 2A, né? É esse valor, né, que é constante dessa soma, que a gente vai representar novamente daqui a pouco. Vou colocar aqui desse lado. 2A, né? Se ele é 2A, né, e a circunferência não, e a elipse está centrada na origem, mesmo se não estivesse, né, porque esse aqui se mantém constante e dependente de translação. A distância entre esse vértice aqui e a origem, e o centro, né, da elipse, ela vale A, né? Então a soma desses dois valores vai dar 2A, certo? E esse eixo menor, que é esses dois pontos aqui que se localizam sobre as ordenadas y, esse eu vou chamar de 2b, né? Como eu vou colocar a representação dele aqui fora, assim, aqui, acho que até aqui mais ou menos. Esse tem um comprimento 2b. Aqui. E aqui, né? Tô fazendo essas retas aqui por fora só para não poluir o interior da figura, né? Para ficar bem claro a que medidas eu estou me referindo, certo? Tá, acho que com isso aí já dá pra gente trabalhar, né, esse conceito. Tá, assim, aqui só uma pequena correção, tá, gente? A distância focal é a distância entre o centro da elipse e um de seus focos. Ela é que tem valor C, né? Então a distância entre os dois focos tem valor 2C. Né? É só questão mesmo de notação para poder facilitar as contas lá na frente. Poderia perfeitamente chamar tudo aqui de A, B e C, né? E essas partes, né, que correspondem à metade delas de A sobre 2, B sobre 2 e C sobre 2. Né? Porém, é mais simples carregar a notação inicialmente dessa forma para poder facilitar as contas mais na frente. Ok? Então, agora a gente vai tentar entender a relação, né, que torna possível a gente construir uma elipse sabendo aí informações apenas sobre essas extremidades, né? Se a gente souber o valor dos pontos dessas extremidades, se souber o valor dos focos, né? Ou então informando aí sobre a distância entre o foco e um dos pontos, enfim, é uma fórmula matemática que nos possibilita fazer previsões sem ter que desenhar a figura todas as vezes que formos falar a respeito, né? Então, a primeira coisa que a gente vai observar vai ser o seguinte: quanto à relação entre esses segmentos A, B e C, né? Então, lembra do que eu falei e que eu mostrei lá agora no GeoGebra, né? Que se a gente fizer aqui uma ligação assim, ó, do ponto F1 com esse ponto P, né? E esse ponto P ligado a F2, não saiu reto, aqui não saiu em cima do ponto, agora vai.
Mais ou menos isso daí, né? Então, fazendo essa ligação, a soma de cada um desses segmentos aqui em azul sempre vai resultar em 2A, né? É isso que está expresso nessa fórmula aqui de cima, beleza? Então a gente vai utilizar essa fórmula aqui de cima para poder, e mais, né, o Teorema de Pitágoras, para poder estabelecer uma relação entre esses segmentos A, B e C. Então, vamos fazer assim. Deixa eu ver, acho que eu vou usar a mesma cor, não, colocar de verde, né? Então, se a distância entre os focos é 2C, a distância entre um dos focos apenas e o centro da elipse vai ser apenas C, né? Então significa aqui, ó, que esse segmento, vou colocar aqui em verde, ó, verde mais escuro, esse segmento aqui mede C, né? E da mesma forma, se a distância entre esses extremos aqui que se encontram sobre o eixo das ordenadas, sobre o eixo Y, né? Se ele tem comprimento 2b, né? Então a distância entre esse extremo e o centro da elipse vai ter comprimento metade de 2b, ou seja, b. Então vou colocar aqui para fechar esse triângulo aqui. Esse segmento mede B, né? E certo, vamos ver o que mais. Sim, e colocando dessa maneira, sendo que esses dois, eu coloquei aqui a ligação, né, entre esses pontos P, F1 e F2 dessa maneira específica, porque colocando desse jeito eu garanto que o comprimento entre P e F1 seja igual ao comprimento entre P e F2, né? Então, sabendo que a soma dos dois dá 2A, quanto vai valer, por exemplo, a distância entre P e F2? Qual seria a distância entre P e F2? Sabendo que PF2 é o mesmo que PF1. E aí? Oi? Não entendi, desculpe. Somente A? Somente A, né? Já que as duas são iguais e a soma das duas resulta em 2A, significa que cada uma das partes mede A. Né? Então aqui vocês já devem ter visto, trata-se do Teorema de Pitágoras. Então a relação entre essas medidas A, B e C, na verdade, pode ser estabelecida por meio do famoso Teorema de Pitágoras, ou seja, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá? Então, de início, a gente consegue já estabelecer essa relação aqui entre elas. Porém, ainda é insuficiente, né? A gente precisa de algo mais geral, né? Aqui eu coloquei o ponto P sobre esse ponto específico aqui para poder estabelecer essa relação de forma mais nítida, né? Mas e se ele tivesse em qualquer outro lugar, né, da elipse, de uma forma que eu não conseguisse visualizar assim de uma forma tão clara essa relação, né? Então é isso que a gente vai ver agora, né? Vou colocar aqui, acho que vou colocar na outra página para ficar melhor, né? Vou pegar aqui novamente a figura. Aí já distância, exportar aqui. Aqui a mesma figura. Para a gente poder rabiscar melhor aí sobre ela, né? Tá. Não, melhor ainda, deixa eu mexer aqui de novo nessa figura. O ponto P aí, ele está fazendo um ângulo de 90 graus, né, com F2.
Vou mover ele um pouco só para não deixar com esse ponto privilegiado. Aqui, ó, vou colocar em cima dessa. Agora sim. Então vamos continuar. Agora o ponto P está de tal forma sobre a circunferência, ou sobre a elipse, confundindo isso direto, né? De tal forma que quando eu faço essa ligação aqui, ó, P com F1 e P com F2, eu não obtenho necessariamente um triângulo retângulo, tá? Apesar de parecer aqui nesse ângulo em P, né, nada pode me afirmar de início que esse ângulo aí é reto, ok? Não tenho nada para garantir isso por enquanto. E outra coisa, lembra que eu chamei essa distância entre o centro da elipse e o seu foco de C, né? Então, ó, sabendo que essa distância aqui mede C, né, essa distância entre esse ponto em vermelho e o ponto F2 mede C, como é que eu posso representar esse ponto, essa distância C representada dessa forma aqui no nosso eixo cartesiano, nosso plano cartesiano, né? Como é que seria? Esse ponto aqui, esse ponto F2, ele vai ter coordenadas C em X, certo? Porque esse comprimento todo aqui mede C. E 0 em Y, porque ele coincide com a origem quando a gente estuda a localização desse ponto no eixo Y, ok? Então esse ponto aqui F2 é C e 0, né? Da mesma forma, o ponto F1 ele é o C, só que no quadrante aqui negativo, né? Menos C em X e 0 em Y, ok? E outra coisa, assim, o ponto P, como eu coloquei ele aqui numa região que não tem nenhum privilégio, assim, que a gente possa dizer, né? Ele representa simplesmente um par ordenado XY. Vamos colocar aqui P, representando P de XY, certo? E deixa eu ver o que mais. Assim, vou colocar aqui essas medidas só para a gente relembrar, ó, que esse segmento aqui, ele mede... Esse segmento só, ele mede B, né? Da mesma forma que daqui do centro, né, até a extremidade próxima aqui da elipse, mede A. Deixa eu organizar melhor esse tracejado. Ficou muito melhor não, né? Dá para entender, né? Que esse segmento todo mede A. E só para poder ficar claro, esse segmento todo aqui mede C, né? Por isso que a gente pode fazer essas relações. E agora, o que a gente pode dizer a respeito? Ó, a distância entre... Deixa eu só colocar aqui meu carregador. Pronto. A distância entre esse ponto P e F1, vou colocar aqui, distância entre P e F1, como é que a gente faz para poder calcular a distância entre dois pontos? Alguém lembra? Fórmula da distância entre dois pontos na geometria analítica? E aí, pessoal, distância entre o ponto P e F1, como seria?
para quem não lembra, é a raiz quadrada de a coordenada x de P e a coordenada x de F1, né, subtraídos, ou seja, x menos o menos c é x mais c, né, elevado ao quadrado, somado com coordenada y de P com a coordenada y de F1, y menos 0 ao quadrado. Essa é a distância PF1, que a gente desenvolvendo aqui vai ficar assim, desenvolvendo só esse do y, né? X mais c ao quadrado mais y ao quadrado. Da mesma forma, a distância entre P e F2 se calcula como a raiz quadrada de a coordenada x de P menos a coordenada x de F2 ao quadrado, x menos c ao quadrado, mais coordenada y de P menos a coordenada y de F2, y menos 0 ao quadrado. E a gente obtém a raiz quadrada x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Então você vê que as duas fórmulas se distinguem apenas por conta desse sinal, né, aqui dentro do primeiro quadrado. A primeira é x mais c e a segunda é x menos c. Então, por que é interessante para a gente calcular, expressar, né, em termos das coordenadas do ponto que a gente tem, essa distância entre PF1 e PF2? Porque lá de início a gente disse que a propriedade básica para se construir uma elipse é que a distância P e F1 mais a distância P e F2 é igual a 2 vezes A. É essa constante aqui, né? Então, como a gente já tem a relação, né, que expressa cada uma dessas distâncias, basta colocar e escrever a fórmula novamente assim, ó. A distância P e F1 vai ser x mais c ao quadrado mais y ao quadrado, né, somado com a raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a 2A. E agora, como é que a gente prossegue a partir daí? Alguma sugestão? Elevar ao quadrado de 2A? Só que para poder facilitar, no fundo a gente vai fazer isso mesmo, só que para poder facilitar um pouco o desenvolvimento dos nossos cálculos, é interessante passar uma dessas raízes para o outro lado, né? Você vai ver, isso não... A única coisa em que isso muda, na verdade, vai ser a quantidade de passos que a gente vai ter que fazer para resolver a questão. Mas, então vamos fazer isso, ó. Raiz de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado, né, é igual, o 2a permanece inalterado e essa raiz que está somando passa subtraindo. X menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Agora a gente faz o que a Júlia acabou de falar. Vamos elevar ao quadrado dos dois lados da equação, né? Então, elevando esse primeiro membro aqui da equação ao quadrado, como todo ele está dentro da raiz, acontece que o índice da raiz acaba cancelando com a potência, né? Resultando apenas em x mais c ao quadrado mais y ao quadrado. Agora aqui não, aqui a gente vai ter que desenvolver aquela propriedade, né, do quadrado perfeito, que é o quadrado do primeiro. Qual é o quadrado de 2A? Oi? Amora, para. 2A ao quadrado, gente. 4A? 4A ao quadrado. Não esquece, é 2A multiplicado por 2A. 2 vezes 2 é 4, A vezes A ao quadrado, né? Menos 2 vezes o primeiro termo, que é 2A, multiplicado pelo segundo. X menos c ao quadrado mais y ao quadrado, né?
por fim, somado com o quadrado do segundo termo. O quadrado de uma raiz, como a gente viu, é cancelar a raiz e deixar o que estava dentro, né? Deixar o que estava dentro agora livre, né, dessa raiz. Ou seja, x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Certo? E agora? O que a gente pode fazer? De início, vocês já podem observar o seguinte, ó, eu tenho y ao quadrado positivo no primeiro membro e y ao quadrado positivo no segundo membro. Como eles estão somando, eu posso cancelar já de início. Já facilita um pouco as nossas futuras contas, né? E agora? Alguma sugestão do que fazer? Mas esse y ao quadrado mais o outro do segundo pode cancelar assim, ou se um fosse positivo e o outro negativo? Se um fosse positivo ou outro negativo, não cancelaria. Por quê? Eu teria aqui, ó, y ao quadrado do outro lado e aqui menos y ao quadrado, certo? Ao passar esse menos y ao quadrado para o primeiro membro, ele iria somando. Aí ficaria y positivo somado com y positivo, daria 2y ao quadrado. Ok? O que não acontece se os dois forem negativos, né? Porque ele vai passar negativo, aí vai ficar y ao quadrado menos ele mesmo. Por isso que vai dar zero. E a gente cancela logo de início. Beleza? Então, outra coisa que a gente pode fazer é pegar esse x menos c ao quadrado e passar para o primeiro membro. Como ele está somando, ele vai para o primeiro membro subtraindo. Vai ficar x mais c ao quadrado menos x menos c ao quadrado, que é igual, aí eu vou repetir o que está aqui, né? 4a ao quadrado menos 2 vezes 2, 4a, vezes a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Né? E agora? Para ver como fica esse primeiro membro, a gente pode desenvolver esses dois quadrados, né? Eu conheço uma maneira mais simples de fazer, mas eu não sei se vocês vão entender, que é transformar essa diferença num produto de uma soma por outra diferença, né? Mas enfim, para não complicar mais ainda, vou desenvolver esses quadrados aqui. X mais c ao quadrado vai ficar quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, x vezes c, mais o quadrado do segundo termo, ou seja, c ao quadrado, menos, aqui é a mesma coisa, ó, quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, x vezes c, mais o quadrado do segundo termo, que é c ao quadrado. Isso vai ser igual, aqui a gente pode colocar como 4a ao quadrado menos 4a por enquanto, tá? Eu vou desenvolver isso aqui dentro também, mas vamos fazer uma coisa de cada vez. Certo? Então vamos tentar reduzir aqui, ó. Repito essa primeira parte, 2xc mais c ao quadrado, e agora eu faço a distributiva aqui em relação a esse sinal de menos. Porque, ó, menos vezes x ao quadrado, menos x ao quadrado. Menos vezes 2xc mais 2xc, pois menos vezes menos dá mais, né? Menos vezes mais dá menos e repete o c ao quadrado, né? E aqui, por enquanto, a gente não faz nada. E agora, o que dá para fazer? Alguma sugestão? Organizar o primeiro membro aí. Fazer o que com o primeiro membro? Organizar ela em ordem, tipo, x
ao quadrado, aí soma esses 2xc mais esses 2x que ficaria 4xc. Certo. Aí, ó, o x ao quadrado com o menos x ao quadrado vai zerar, né? Então a gente já pode cancelar aqui. C ao quadrado com menos c ao quadrado também vai cancelar, né? Afinal de contas estão um somando com o simétrico dele mesmo, né? E no final das contas vai sobrar o quê? 2xc mais 2xc, ou seja, 4xc, né? E agora? O que mais dá para fazer? Desenvolver aquele quadrado que está dentro da raiz. A gente pode partir para isso, né? Vamos fazer assim. Por enquanto vou repetir o 4a ao quadrado menos 4a, né? Multiplicado pela raiz de x menos c ao quadrado vai ser quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, somado com y ao quadrado. E aí? E agora? Olha, se observarmos melhor, outra coisa pode ser feita aqui, ó. Nesse ponto, a gente nota que o 4, né, está em comum nos dois termos, correto? Então a gente pode colocar o 4 em evidência, multiplicando pelo a ao quadrado e depois pelo a, né? Não, esquece esse passo aqui, ele vai complicar pra gente por enquanto. Vamos deixar as coisas assim mesmo. Aqui, ó. Vamos deixar assim mesmo, né? E agora, o que dá para fazer, gente? Ó, esse 4a ao quadrado que está subtraindo, que está somando, quer dizer, ele vai para o outro lado subtraindo. Aí vai ficar 4x vezes c menos 4a ao quadrado vai ser igual a menos 4a vezes essa raiz aqui. Aí aqui sim eu vou organizar, né? Vou colocar os termos que estão ao quadrado primeiro, né, de x e y, x ao quadrado mais y ao quadrado, né? E o resto eu vou só repetir. Só para organizar mesmo, não tem nenhuma finalidade por enquanto não. Ok? E agora, o que dá pra gente fazer? Sugestões. E ó, opa, desculpa, pode falar. Nenhuma? Então, é porque a gente ainda tem uma raiz nessa história, né? Para a gente conseguir fazer alguma coisa aí em termos de simplificação, temos que eliminar essa raiz, certo? Então, para conseguir eliminar essa raiz, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Antes de fazer isso, para poder simplificar ao máximo as nossas contas. Reparem que aqui eu tenho um sinal de menos na frente, né? Nesse segundo membro. Primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar os dois lados da equação por menos 1, só para poder mudar esse sinal aqui. Okay? Aí, como é que vai ficar? Ó, primeiro membro, o 4x positivo, 4xc positivo, multiplicado por menos 1, vai ficar 4xc negativo, certo? E o 4a ao quadrado, né, negativo, multiplicado por menos 1, vai ficar 4a ao quadrado positivo. Né? Por isso que eu já até mudei a ordem aqui, só para não ficar sinal de menos na frente. E do outro lado, nós temos o 4a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, 2xc mais c ao quadrado. Certo? Agora, o que a gente vai fazer? Ó? Vai ser
dividir por 4 dos dois lados da equação. Por que dividir por 4? Porque aí vai ficar assim. 4a² menos 4xc dividido por 4 igual. Quando eu divido esse segundo membro por 4, o fato de ter um 4 aqui multiplicando vai acabar cancelando ele, né? Então vou colocar aqui só para ilustrar essa ideia. Então tudo isso dividido por 4, assim como fez a indicação lá, né? Então o que a gente ganha com isso? Ó, eu tenho uma soma, uma subtração sobre o mesmo denominador. Eu posso transformar isso no seguinte, em 4a² sobre 4 menos 4xc sobre 4. E do outro lado, o que eu tenho? 4 multiplicando em cima e o 4 embaixo sozinho. Posso cancelar. Vai ficar como a raiz de x² mais y² menos 2xc mais c². Então, agora está quase acabando. 4 multiplicando em cima e 4 sozinho embaixo cancela. A mesma coisa nesse daqui. Ficaremos apenas com a² menos xc, né? E desse lado, a raiz de x² y², 2xc mais c². Beleza, agora a situação está mais simples para a gente. A ideia, como eu falei, é eliminar essa raiz aqui do segundo membro. Para a gente eliminar uma raiz, a gente faz o quê? Eleva ao quadrado. Se a raiz for quadrada, eleva ao quadrado. Se for uma raiz cúbica, eleva ao cubo e assim sucessivamente. Então vou elevar ao quadrado. Mas como eu não posso fazer isso só no segundo membro, tenho que fazer nos dois, né? Os dois lados elevado ao quadrado. A ao quadrado elevado ao quadrado dá quanto? Isso mesmo, a ao quadrado dá a quarta, né? Aqui novamente é o quadrado perfeito, que é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro termo multiplicado pelo segundo, que, ou seja, 2 vezes a ao quadrado vezes xc, mais o quadrado do segundo termo, xc ao quadrado, igual. Aqui eu tenho um produto elevado ao quadrado, então fica o quadrado do primeiro termo multiplicado pelo quadrado do segundo termo. Como o segundo termo aqui é uma raiz, vai ficar só o termo que estava dentro da raiz, né? A raiz em si vai desaparecer. Certo? Então, continuando. A quarta menos 2a ao quadrado xc. Xc ao quadrado é x ao quadrado vezes c ao quadrado. E aqui eu tenho a ao quadrado multiplicando por essa soma de três termos. Ó. Então a gente vai fazer a distributiva aqui. A ao quadrado multiplicado por x ao quadrado é a ao quadrado x ao quadrado. A ao quadrado multiplicado por y ao quadrado, a mesma coisa. Né? Aí depois, a ao quadrado multiplicado por menos 2xc, então fica menos 2a ao quadrado xc. E por fim, a ao quadrado c ao quadrado. Então a gente realizou cada uma dessas multiplicações aqui, ó. Ok? E agora, gente? Alguma coisa que dá para cancelar, que dá para substituir, fazer alguma coisa? Passar tudo para o primeiro membro e igualar a zero? Sim, mas no que isso ajudaria a gente? Fazer o cancelamento, acho, depois de algumas... sem fazer isso já dá pra gente visualizar algumas coisas. Porque olha só, menos 2a x ao quadrado xc, né? E desse lado o mesmo termo, né? Com o mesmo sinal, tá vendo? Se tem o mesmo sinal e estão em lados opostos e eles estão somando, né? Com os outros termos, o que a gente faz com eles? Cancela. Por quê? Porque quando esse termo passar para o primeiro membro, ele vai vir positivo. Aí vai ter um positivo somado com ele mesmo negativo. Vai dar zero. Né? Então a gente já pode fazer isso logo de início.
E agora, o que mais dá pra gente fazer aí? Tem algo, né, a ser feito de fato? Não? Sugestões. Não faço a menor ideia. Oi? Oi? Não faço a menor ideia. Já é uma sugestão, né? Então, tá, então vamos improvisar aqui. Vamos ver o que dá pra fazer. Ó, o A ao quarta eu vou deixar aqui sozinho. Vou passar esse A ao quadrado, C ao quadrado que estava positivo, vem pra cá negativo. Certo? O que mais dá pra fazer? Vou repetir o x ao quadrado, c ao quadrado, né? E esse segundo membro aqui eu vou deixar, né, do jeito que está. Porém, com uma diferença. O a ao quadrado está multiplicando o x e o a ao quadrado também está multiplicando esse y. Então, vamos colocar ele em evidência. X ao quadrado mais y ao quadrado. Acho que isso pode ajudar em alguma coisa. E agora, o que dá para fazer? Dá para fazer alguma coisa, né? Essa é a pergunta. Aqui desse primeiro membro dá para fazer sim, porque olha só, a gente tem a ao quadrado, né, que é o a quarta, menos a ao quadrado vezes c ao quadrado. Então, o que esses dois termos têm em comum? Ó? O a ao quadrado. Né? Simplificando, vou colocar de outra maneira. Depois eu apago. A quarta é a ao quadrado vezes a ao quadrado. Né? E esse outro termo é a ao quadrado c ao quadrado. O que eles têm em comum? O a ao quadrado multiplicando. Então, dessa forma, a gente pode colocar o a ao quadrado em evidência e colocar entre parênteses o que restou, que é a ao quadrado menos c ao quadrado. Certo? Todos entenderam essa passagem? Né? Tranquilo, né? Então, fiz essa pequena simplificação. Né? Tá, e vamos ver o que mais. Isso que eu fiz aqui desse lado não era necessário. Deixa eu... Aqui, ó, vou deixar do jeito que estava. A ao quadrado x ao quadrado, a ao quadrado y ao quadrado. Né? Aí, por que não era necessário? Porque eu vou pegar esse termo aqui, ó, que depende do... Vou pegar todo esse segundo membro e vou passar para o outro lado. E aí vem, esse que estava positivo vem negativo, né? E esse que estava negativo, ou esse que estava positivo também vem negativo. E do outro lado vai sobrar apenas o zero. Né? Então, olha só o que a gente tem aqui. Ó. Agora sim, vai ficar tudo mais visível. Eu tenho x ao quadrado nesses dois termos em comum. Então, vou botar o x ao quadrado em evidência e vou escrever o que sobrou entre parênteses. Né? E aqui, o menos a e y ao quadrado eu só vou repetir. E agora, gente? E agora? Olha esses termos aqui, ó. A gente sabe quem são esses termos? Olha a primeira relação que a gente obteve, ó. A relação entre a, b e c, que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, né? Então, ó. Deixa eu tirar aqui, né? E vou escrever aqui, ó, lembrando
que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Né? Por que que isso é importante? Ó? Porque assim a gente pode obter que a ao quadrado menos c ao quadrado é quanto? Dessa relação aqui, quanto é a ao quadrado menos c ao quadrado? B ao quadrado, porque eu tirei aqui o c ao quadrado, estava somando, passei para o outro lado subtraindo. Vai sobrar só b ao quadrado. Né? E pronto, é isso que a gente precisa. Vou colocar aqui. Ó. Vou colocar ele mais ao centro. Então, sabendo disso, a gente consegue desenvolver. Por quê? Porque aqui eu tenho a ao quadrado multiplicado por a ao quadrado menos c ao quadrado, a gente viu que é b ao quadrado. Mais isso aqui, ó, para poder, isso aqui não é exatamente como eu tinha colocado, né, aqui embaixo. Tá c ao quadrado menos a ao quadrado, né? Se a gente quiser inverter isso aqui, basta fazer assim, ó, inverter o sinal aqui fora. Aí vai ficar a ao quadrado menos c ao quadrado menos a ao quadrado y ao quadrado. Certo? Porque olha só, menos vezes menos x ao quadrado vezes a ao quadrado vai continuar a aparecer aqui, ó, x ao quadrado vezes menos a ao quadrado, conserva o termo, né? E o outro termo positivo, que é o x ao quadrado e c ao quadrado, também continua a aparecer, porque vai fazer menos vezes menos vai dar mais, né? Então, eu não fiz nada de absurdo, né? Para poder trocar esses dois termos de lugar, eu mudo o sinal aqui do lado de fora, ok? E assim, novamente, temos o b ao quadrado aparecendo aqui, ó. Ou seja, a ao quadrado vezes b ao quadrado menos x ao quadrado b ao quadrado menos a ao quadrado y ao quadrado igual a zero. Né? Ou seja, simplificando tudo isso daqui, ou seja, passando esses dois termos para o outro lado, vai ficar como a ao quadrado b ao quadrado é igual, esse termo vai positivo e esse outro termo também vai positivo. Né? E agora? Só mudando de lado, a equação que a gente tem é essa aqui, ó, x ao quadrado b ao quadrado mais y ao quadrado a ao quadrado igual a ao quadrado b ao quadrado. Né? Alguém sabe me dizer como é que eu posso fazer para deixar isso mais simplificado ainda? Alguma ideia? Não? É simples, ó. A gente divide dos dois lados da equação por a ao quadrado b ao quadrado. Aí como é que vai ficar? Ó? X ao quadrado b ao quadrado y ao quadrado a ao quadrado a ao quadrado b ao quadrado. Tudo isso dividido por a ao quadrado b ao quadrado. Né? Se a e b forem diferentes de zero, é imediato que o lado esquerdo vai ficar igual a 1. Né? Aí do lado direito o que a gente vai ter? Vai separar na soma de frações. Né? Mais y ao quadrado a ao quadrado b ao quadrado igual a 1. Olha só, b ao quadrado multiplicando em cima e b ao quadrado multiplicando embaixo. Cancela. A ao quadrado multiplicando em cima e a ao quadrado multiplicando embaixo. Também cancela. Assim, finalmente chegamos à equação da elipse, que é x ao quadrado sobre... Oh, faltou o quadrado aqui, ó, do A. Sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Né? Simples, né, a dedução, gente? O que vocês acharam?
Essa equação que obtemos então é a chamada equação da elipse, né? E ela foi obtida para essa elipse aqui, onde o eixo A é maior do que o B, né? Esse comprimento A é maior do que B. Então, vou colocar até essa observação aqui no canto, ó. A é maior do que B. Se fosse o contrário, se fosse A menor do que B, a equação mudaria, né? Só que claro que a gente não vai fazer toda essa demonstração diferente, né? Eu vou mostrar aqui para vocês como ela ficaria. Se A for menor do que B, ó, isso aqui, ó, para todo A maior do que B, né? Deixa bem observado. Se A for menor do que B, temos que a equação ficaria como x ao quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1, certo? E assim a gente teria uma equação equivalente, ou quer dizer, uma curva equivalente ao seguinte. Deixa eu só fazer aqui, pegar aqui no GeoGebra para mostrar para vocês como é que ficaria. Peraí, deixa eu... Não. Sim. Cadê aqui? Só um instante, já vou plotar a figura. Professor? Sim. Tipo, então, essa equação ela tem a função de representar as coordenadas, as entradas da coordenada, né, do ponto sobre o eixo maior e o eixo menor. Sim. E esse 1 representa o que especificamente? Esse 1, assim, na verdade, quando a gente vai comparar, né, ele está relacionado com uma característica chamada de excentricidade, né? E eu vou deixar para explorar esse significado quando a gente ter uma base para comparar, né? Eu vou comparar com a hipérbole mais na frente. E existe a relação, a fórmula da hipérbole é muito parecida com a da elipse, né? Com a menos daquele sinal positivo que na verdade é negativo, sabe? Aí, quando chegar nessa parte, eu vou mostrar com mais detalhes o significado desse 1, né? E o sentido geométrico que ele tem nessas figuras, ok? Ok. Cadê aqui? Compartilhar. Opa. Ai, meu computador tá lento que só. Aí. Prontinho, consegui fazer aqui a figura, né? Seria uma figura desse tipo aqui. Vou colocar ela em cima da fórmula para poder desenhar ela aqui do lado. Assim, ó, seria x ao quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Né? Então, como vocês podem ver, basicamente a gente faz uma rotação, né, na elipse quando a gente considera que é maior do que o b, ok? Porque aí o nosso valor, né, que fica sobre sobre a variável x, cadê onde é que está a equação para eu comparar?
Cadê? Sim, pronto. Aqui, esse segmento aqui passa a ser o A. Que é o segmento maior. Quando o eixo maior está sobre o Y, né? Então aqui o eixo maior, o A, está sobre o Y e o eixo menor está sobre o X. Então é basicamente essa mudança que a gente tem. Certo. Vou colocar aqui um exemplo para poder ilustrar. Aí. Professor? Sim. A distância focal mantém a mesma posição nesse caso? A distância... Calma aí, deixa eu só dar uma... O comando não está respondendo aqui. Pronto, voltou aqui, né? Nesse caso, as relações entre a distância focal podem até manter a mesma equivalência. O que muda é a posição delas, né? Por exemplo, uma vai ficar aqui, ó, não mais sobre o eixo X, mas sobre o Y, né? E a outra aqui. Aí seria o F2 aqui, por exemplo, e aqui o F1. Né? Ou ao contrário, depende de como foi feita essa rotação. Certo? Aí a gente prosseguiria com a mesma demonstração considerando isso e obteria essa fórmula aqui, ó. Só mudaria a posição do A ao quadrado e do B ao quadrado sobre quem eles ficariam, certo? Então é basicamente isso. Aqui. Peraí. Isso. O cursor ele tá muito ruim de responder hoje. Não sei o que está acontecendo. Calma aí, deixa eu recolocar reconectar essa mesa aqui, ver se dá certo. Só um instante. Pronto. Pronto, eu acho que agora está funcionando. Deixa eu colocar aqui um exemplo. Vamos ver, tá bem aqui. Pronto. É uma fórmula desse tipo, ó, 9x ao quadrado mais 25y ao quadrado igual a 225, né? Vamos tentar deduzir algumas das propriedades dessa equação, né? Então primeiro a gente vai fazer assim, deixa eu reescrever ela na outra linha, na outra página, ficar menos poluído, né? Certo.
Gente, só uma correção que eu vou fazer aqui é o seguinte. O fato de A ser maior do que B, ele não vai influenciar nessa posição como eu falei agora não, tá? Isso aqui foi um equívoco porque eu estava confundindo com as figuras tridimensionais que eu estava mexendo para cálculo 3. Não é essa a propriedade, ok? O A maior do que B, ele vem só da relação desses quadrados aqui, tá? Então, o primeiro caso que vocês viram é quando o eixo maior, né, está sobre o x. Então, primeiro caso. O valor de A, né, vou colocar assim, valor de A está sobre o eixo x, certo? E no segundo caso, o valor de B se encontra sobre o eixo y, como eu acabei de mostrar aqui. Desculpe, o valor de A se encontra sobre o eixo y, ou que é equivalente a dizer o valor de B se encontra sobre o eixo x, né? Está sobre o eixo y, tá? Então é só isso que vai mudar a orientação da figura como a gente viu até então. As considerações são as mesmas, né, pois as propriedades continuam. A distância entre um ponto qualquer e os focos, né, a soma dessas distâncias vai ser sempre constante, né? Só vai mudar essa estrutura no final, né? A gente vai ver exemplos mais adiante em que a gente trabalha as diferenças básicas entre essas duas formas, ok? Então, nesse exemplo aqui, vamos calcular, primeiro, vamos obter a fórmula, né, reduzida. Como é que eu faço para colocar isso de acordo com essa fórmula aqui, ó? X ao quadrado sobre alguma coisa ao quadrado, y ao quadrado sobre outra coisa ao quadrado, que é igual a 1. Né? Primeiro, se toda a fórmula tem que se igualar a 1, eu vou tentar primeiro igualar pelo segundo membro, né, que está mais fácil de visualizar. Então eu tenho 9x ao quadrado mais 25y ao quadrado igual a 225. Né? E para fazer aparecer 1 aqui no segundo membro, eu vou começar dividindo toda a equação por esse número que está aqui, 225. Então assim vai ficar 9x ao quadrado mais 25y ao quadrado sobre 225 igual 225 sobre 225. Aqui vai cancelar para resultar em 1. E aqui vai ficar assim, ó, 9x ao quadrado sobre 225 mais 25y ao quadrado sobre 225 igual a 1. E aí, dá para simplificar isso aqui, gente? Para simplificar, o que a gente tem que fazer para o x aparecer sozinho aqui? Eu tenho que dividir esse número aqui por 9. Né? Quanto é 225 dividido por 9? Dá quanto? $25. 25? Então, melhor ainda, já deu um quadrado certinho. Então, resultado, ó, simplificando, vou dividir por 9 em cima e embaixo. E esse aqui eu vou dividir por 25 em cima e por 25 embaixo. Ficar x ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado sobre... Se 25 dividido por 9... Não, aqui é 25, né? Desculpem. 25.
Se 225 dividido por 9 dá 25, 225 dividido por 25 vai dar 9. Né? É recíproco, né? E isso daqui, o que é 25? Na verdade é 5 ao quadrado, né? Eu tenho x ao quadrado sobre 5 ao quadrado, y ao quadrado sobre 3 ao quadrado, igual a 1. Ok? E agora? Agora já obtemos a fórmula, vamos buscar algumas propriedades. Ó. Por exemplo, vamos calcular aqui a medida dos semi-eixos. Calcule a medida dos semi-eixos. Então, quem são os semi-eixos? Os semi-eixos, como a gente havia discutido lá no início, vou pegar aqui essa figura deitada, né? São esses comprimentos, ó, os semi-eixos que estão sobre o eixo das abscissas é o comprimento A, né? E o que está sobre as ordenadas é o comprimento B. Então, a distância entre os semi-eixos das ordenadas ao todo resulta em 2b, assim como a distância entre os semi-eixos que se encontram sobre as abscissas, ao todo vai dar 2a, certo? Porque a gente vai somar esses comprimentos aqui. Logo, os semi-eixos se referem a esses comprimentos específicos, aos valores de a e b. Né? Então, deixando claro a pergunta, é a igual a quanto e b igual a quanto. Para a gente saber qual das duas fórmulas vai usar, né? Deixa eu colocar aqui. Eita. Né? Se a gente vai usar essa segunda fórmula, né, quando os semi-eixos estão sobre digamos, o valor de A está sobre as ordenadas, sobre Y, ou se o valor de A está sobre X, mudando apenas a orientação da elipse, a gente vai observar a seguinte ideia, né? Como o valor de A como o valor que está sobre o X é maior do que o valor que está sobre o Y, né? O que a gente vai usar? Vai usar a primeira fórmula, que é essa daqui, ó. Cadê? Me perdi. Essa daqui, né? Quando o valor de A que está sobre X é maior do que o valor de B que está sobre Y. Nesse caso a gente usa a primeira fórmula. Se fosse o contrário, né, a gente usaria a segunda fórmula. Então, cadê? Aqui, ó. Portanto, como a nossa equação é x ao quadrado sobre 25, 5 ao quadrado, y ao quadrado sobre 3 ao quadrado igual a 1. Nesse caso, então, temos A igual a 5 e B igual a 3. Certinho? Né? E se a ideia fosse calcular, vamos ver aqui uma outra propriedade. Cadê a questão? Sim. Como que ficaria o gráfico, né, dessa figura? Vou colocar aqui, ó. Letra B. Esboce o gráfico. Então, para fazer isso, a gente já tem o que precisa, né, que são as distâncias focais, né? Aí, se vocês dispuserem aí de um software, só para poder ficar bem certinho, né,
Não é necessário, mas é bom, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui. Aí vai aparecer. Vocês estão visualizando aí a janela do GeoGebra? Sim. Beleza. Então vamos esboçar aqui. Só vou usar o GeoGebra mesmo, porque para fazer nessa mesa aqui não ficar aquela coisa monstruosa, né? Vou fazer aqui. Então as nossas distâncias focais são 5 e 3, certo? Vamos aqui. Opa. Acho que aumentei demais a escala. Aqui, opa, mover. Aqui, ó. 5 e 3. Só reduzir aqui. Aqui tá ótimo. Então vamos marcar os pontos. 3 e 5. Sim. Ver se dá para melhorar esse aspecto. Então, eu vou deixar a figura assim mesmo, né? Temos aqui os pontos, o primeiro foco e o segundo, né? São 3 e 5. E é o suficiente para a gente conseguir representar a elipse, né? Então vou só salvar esse arquivo, vou exportar aqui para a área de transferência e vou colocar na janela aqui da nossa atividade. Vocês estão conseguindo visualizar de novo? Sim, né? Tá. Aqui é um esboço bem rudimentar do gráfico, tendo o valor desses semi-eixos aí, né? Então, eu ia prosseguir aqui com mais um exemplo, pessoal, mas
Eu não sei qual é o problema aqui, tá travando demais o aplicativo aqui que faz a interface entre a mesa digitalizadora para escrever. E eu não sei que problema é esse. Está bem ruim aqui de prosseguir a aula, né? Então vamos fazer assim, vou encerrar a aula por hoje e na sexta-feira a gente pratica mais alguns exemplos sobre para fixar melhor essas ideias sobre elipse, ok? Ok. Então nesse caso, boa noite a todos. Até a próxima aula e daqui a pouco eu posto lá o link do vídeo com as anotações da aula de hoje. Até mais, pessoal.